Está a gravar, está a filmar. Então, Joel, hoje vamos falar de carros. É um tema que te interessa muito, pouco? Bastante, mas não demasiado. Eu não sou um conhecedor de carros. Mas qual é o teu tipo de carro preferido para conduzir? Para conduzir, eu acho que um carro pequeno é mais divertido. Se estamos a falar de um carro prático, para quem tem crianças, se calhar a resposta ia ser diferente. Mas para conduzir, eu gosto do nosso carro que nós temos. O carro pequenino que temos é um Honda E, é elétrico e é muito divertido. Eu não gosto de conduzir muito rapidamente, mas eu gosto que tenha um bocadinho de arranque e é divertido. Eu gosto do Honda, eu percebo o que estás a dizer, porque quando conduzo acho muito rápido e fácil e ágil, mas se tivesse que escolher, ainda assim eu acho que preferiria um carro mais alto. Eu gosto daquela sensação de ir na estrada e ir numa posição que me faz sentir seguro. Imagina se tiveres um acidente ou se alguém bater no teu carro, quanto mais alto tu estás mais seguro. Sim, e gosto de sentir que estás por cima de todas as outras pessoas, não é? Como um rei. Sim, e os outros são tudo o povo. Os camponeses, the peasants. Qual era a palavra? Camponeses? Camponesas. Parece alguém que faz campismo. Não, isso são os campistas. Campo... Camponeses são as pessoas que vivem no campo. Ok. Está bem. Mas sim, eu acho que, na verdade, é por essa razão que toda a gente gosta de um carro alto. Sentes-te mais importante. Bem, mas e tens mais espaço se tu fosses mais alto? Mas tu tens carros com muito espaço e mesmo assim são baixinhos, que são aquilo que nós em Portugal chamamos de carrinha. Por exemplo, sei lá, aqueles Volvos compridos. V40, V60, V90. É um carro, mas depois comprido atrás. Acho que se chama State Van. Então, tem a altura de um carro normal, só que é muito mais comprido atrás. E esses carros eram muito mais populares do que os SUVs antes dos SUVs aparecerem. E ainda há pessoas que preferem essas carrinhas aos SUVs. Nós dizemos SUV em Portugal. SUV. Então, eu gosto de um SUV. E conduzir de uma forma geral, gostas? Eu gosto, mas não adoro conduzir na cidade, porque é difícil relaxar e estás sempre a parar e arrancar e demora sempre mais tempo do que tu achas que vai demorar. Mas eu gosto mais de conduzir fora da cidade. Ouvir exemplo, música. Na autoestrada. Sim, para o Algarve. Dá para relaxar, não é? Sim, eu acho que também me sinto frustrado quando conduzo na cidade. Sou uma pessoa muito impaciente. Sim. Não é tanto porque tenho medo de não saber ou de me enganar. Eu acho que essa parte, como conheço Lisboa, não é um fator. Mas o facto de eu ser impaciente faz-me ficar frustrado. Não aproveito. E a pior parte é que tu não tens controlo sobre os outros condutores, ou o trânsito, ou os semáforos. Pedestres. Ok, próximo ponto. Combustível ou elétricos? Acho que já sabes a minha resposta. Elétrico. Sim. Elétricos. Se bem que quando tens uma viagem longa, faz sempre mais stress, porque tens que encontrar um carregador, esperar que não esteja avariado. Sim, e que esteja livre. Sim, já nos aconteceu chegar a uma bomba e está estragado. Ok, vamos para a próxima, já com menos autonomia. Na próxima está ocupado por um carro que começou a carregar naquele momento. Então tens que ir para a terceira bomba de estação de serviço. Sim. Já não se diz bomba de gasolina como antigamente, porque já não há só gasolina. Sim. Agora dizemos estação de serviço. Então provoca alguma ansiedade. Então é mais divertido e os carros são mais silenciosos, mas pode ficar frustrante encontrar um carregador. Não é? Eu acho que quando os elétricos apareceram, eu ainda tinha a opinião de que, um carro elétrico, tu não controlas a condução e não tens aquela... Elétrico ou com mudanças automáticas?
Com mudança, sim. Quando as mudanças automáticas começaram a aparecer em Portugal, eu ainda defendia que mudanças standard eram melhores porque tu tens um controle maior, mas depois começámos a ter sempre carros com mudanças automáticas e habituei-me e acho que agora sim, tem piada conduzir com mudanças standard, mas é um trabalho extra durante a condução que já não estou habituado. Yeah. Sim. E cor favorita e a cor que menos gostas? Eu acho que eu prefiro o azul, mas tem que ser o azul certo. Não pode ser tipo um azul muito elétrico, muito chocante. Sim. Mas também não pode ser muito escuro, porque eu quero olhar para a cor de um carro e pensar que aquela pessoa tomou uma decisão, em vez de só um azul muito escuro que acaba por ser cinzento ou preto. O Joel diz que em Portugal os carros são muito boring, porque nós escolhemos sempre branco, preto, cinza, branco, preto. Sim, eu lembro-me o outro dia estávamos a conduzir na Avenida da Roma e eu estava a expressar essa opinião minha das cores do carro e nós olhamos para a intersecção. O cruzamento, acho que era meio-dia, então havia muito trânsito e todos os carros eram cinzentos, pretos, brancos. Havia um carro azul. Sim, um carro azul e por acaso era um azul horrível. Um azul feio. Yeah. Mas se calhar não arriscamos muito. Eu gosto de azul, gosto de verde, mas Sim. também tem que ser os tons certos. Por exemplo, eu gosto das cores da marca Volvo. Acho que acertam sempre no tom de azul e de verde. Gosto das cores da marca Land Rover. Ok. Tem cores bonitas, mas... E Mini, o azul da Mini. Nós tivemos um Mini e o azul era muito bonito. Countryman, sim. Eu adorava essa azul. Sim. Cor que eu menos gosto. Carros bege, carros vermelhos. Eu gosto do vermelho, mas é tão difícil acertar no tom certo. Sim. Que é uma cor que eu não arriscaria. E pode ser cansativo, não é? Amarelo, acho horrível. Também acho. Qual foi o teu primeiro carro? O meu primeiro carro foi um Fiat Punto, eu acho. Ou Punto ou Fiat Uno. Já não me lembro. E depois foi um Peugeot 206. E depois tive outro Peugeot. Quando te conheci, tu tinhas um Smart azul, não era? Tive um Citroën também. Um C1. Um C1. E quanto pagaste pelo primeiro carro? Meus pais ofereceram, mas era um carro em segunda mão, muito barato. Imagina, sei lá, 400 euros. Ok. Também foi há muito tempo. O meu primeiro carro foi um Dodge Shadow azul. Martha, muito bem, lembras-te do nome. Tu preste muita atenção. E eu acho que aquele carro tinha sido conduzido por uma pessoa de mais idade que não conduzia muito rapidamente. Então, foi só 1 ou 2 meses depois de conduzir aquele carro que eu percebi que ainda havia mais espaço no pedal que não tinha sido usado. Então, aquele carro ainda tinha mais arranque, mas como nunca tinha sido aproveitado... Mas como sabes que nunca tinha sido aproveitado? Porque era quase impossível empurrar mais o pedal. Quando eu descobri que ainda havia um bocadinho mais de espaço no pedal... Descobri que havia mais espaço para empurrar mais o pedal. Fiquei todo contente. Então eu pensei, afinal... De repente foste... E eu paguei, acho que custou $600 canadianos. 100 euros. Yeah, basicamente. Ok, é tudo sobre carros. Próximo ponto que vamos falar no próximo episódio é restaurantes. Restaurantes, boa. E já agora vamos almoçar, vamos comer a comida no frigorífico? Hoje vamos comer comida que trouxemos de casa. Ok, tem que Sim, ser. Temos que aproveitar. Estamos de dieta. E não queremos deitar fora. Isso. Até à próxima. Até a próxima.